Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Vamos passando para atualizar informações do Internacional, que segue sua preparação para encarar o Botafogo, mas eu quero falar sobre extracampo hoje. Vou falar sobre dentro do campo em outro momento. Agora eu quero falar sobre negociações. O Inter visando cada vez mais o seu projeto para 2023. A manutenção do seu elenco, que foi uma das principais notícias que o Inter teve nesta temporada, e também olhando as principais carências, né? Mano Menezes, William Thomas e um centroavante pode ser contratado na janela que abre em janeiro. Te conto mais sobre isso e sobre a permanência de Pedro Henrique depois da vinheta. Falar do Internacional então, gente, porque o Inter segue o seu processo de manutenção da equipe que vem dando certo em 2022. Eu quero falar sobre o Pedro Henrique nesse começo de vídeo. Por quê? Não é novidade para ninguém que o Pedro Henrique vem sendo um dos principais jogadores do Inter na temporada e, por óbvio, vem despertando interesse de outros clubes, em especial do Flamengo, que na última semana acabou ofertando um salário na casa dos 600 mil reais por mês, num vínculo novo no Flamengo, muito por conta de um pedido do Dorival Júnior, que gosta muito desse jogador, tentou levá-lo ao Ceará em outra oportunidade e agora tenta levá-lo ao Rio de Janeiro. O Inter está muito tranquilo em relação a tudo isso, por dois motivos. Primeiro, o Pedro Henrique tem contrato em vigor com o Inter até a metade do ano de 2024. E mais do que isso, o Inter tem a certeza de que o Pedro Henrique quer permanecer por aqui. É claro que o Flamengo é aquela coisa do todo-poderoso, do elenco milionário, do elenco que disputa todas as finais, né, como obrigação e pelo elenco que tem, mas o Pedro Henrique vive um momento importante no Inter, de estar no seu clube do coração, de estar criando uma idolatria com o torcedor e uma perspectiva de futuro em 2023, afinal o Inter parece estar no caminho de retomar conquistas e a gente espera muito isso. O que vai acontecer? Vai acontecer o que acontece com qualquer profissional que recebe uma oferta de outra empresa e acaba optando por permanecer. Ele vai tentar um reajuste, um contrato em cima da sua valorização no mercado. O Pedro Henrique deve ter o seu contrato ampliado até o final de 2025, ou seja, mais um ano e meio de contrato em relação ao vínculo atual. Mas o mais importante, uma valorização financeira. Pedro Henrique hoje recebe no Inter cerca de 300 mil reais, que é menos do que ele recebia na Turquia, e ele fala muito sobre isso, que abriu mão de muita coisa para estar aqui. Isso vale para a parte financeira também, e vale em especial, né? Ele conta sempre as histórias quando é entrevistado, que ele abriu mão de jogar a final da Copa da Turquia quando estava vindo para cá, né? Porque a janela ia fechar e ele só poderia vir nesse meio tempo. Então, o Inter tem noção disso. E o Inter deve chegar próximo do que o Flamengo ofereceu. Não sei se vai chegar nos mesmos valores, mas é algo que o Inter vai ter que fazer nessa manutenção do elenco. A gente está falando aqui de uma negociação com o Pedro Henrique, mas ao mesmo tempo o Inter também vai garantir o Wanderson, que também vai ter um reajuste salarial, afinal é um novo contrato, é um contrato de valorização desses jogadores. Vale para outros nomes que o Inter permaneceu, Depena é um exemplo. Então isso tudo vai ser pesado na renovação contratual do Pedro Henrique, que deve acontecer na próxima semana. Afinal, há uma reunião marcada aí com o staff do jogador e as coisas devem andar nesse sentido. Falando em questão financeira, eu quero falar sobre a tua questão financeira. Sei que tu tá meio apertado de grana, então tu vai chamar a Mais Ágil no link que está aqui na descrição do vídeo e vai antecipar o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas. Final de semana tá chegando, né? A gente já tá na metade do mês. Sei que o dia 10 já foi, o dia 5 já foi também. Então chama eles e antecipa em menos de 24 horas de forma segura e sem burocracia, beleza? Faz isso, link na descrição do vídeo. Falando sobre o Vitão, né, que foi o assunto que eu cheguei a tocar um pouquinho no assunto anterior, mas eu quero falar sobre ele porque existe como é que eu posso dizer para vocês de uma forma mais objetiva? O Vitão tá com muita moral
na comissão técnica da seleção brasileira. O Tite e o Kleber Xavier, eles têm observado alguns jogos do Brasil, no Brasil, perdão, né? E o último jogo que eles observaram foi Flamengo e Internacional, lá no Maracanã. Eu tava por lá, muito próximo, inclusive, da cabine onde estava o Tite, e o Vitão tem encantado muito pela segurança, pela juventude, pela força, e ele está numa lista de pré-nomes, vamos dizer assim, né? Uma pré-lista da Copa do Mundo, daquelas que geralmente vazam, né, nas vésperas da Copa, que tem 40 nomes, 50 nomes, para no final, né, reduzir ao número de corte dos jogadores que realmente vão viajar para o Catar. Cá entre nós, é muito difícil que o Vitão seja convocado para esta Copa do Mundo, afinal ele ainda não esteve na seleção brasileira neste ciclo do Tite, né, de 2018 até 2022. Mas a gente está falando aqui de um jogador que está sendo observado pela seleção brasileira, a maior seleção do mundo. Então é claro que isso gera uma valorização. E aí são dois pontos, tá? Um ponto negativo, porque o Shakhtar também sabe disso. E o Inter precisa contratar este atleta. O vínculo do Vitão com o Inter é até a metade do ano que vem de empréstimo. Precisa bater lá na porta do Shakhtar e tentar uma negociação. Então, uma valorização neste momento talvez não seja tão positiva. Mas também tem o ponto positivo, que é aquilo, né? De ver o teu atleta valorizando na seleção brasileira, de ter a certeza que esse investimento será correto e mais do que isso, né? Um jogador do Inter está neste cenário. O Johnny pode ser convocado para a seleção norte-americana, então é claro que isso gera atrativos para que novos atletas venham jogar aqui no estádio Beira-Rio. Então o Inter feliz com essa possibilidade do Vitão se valorizar e há uma certeza de que o Inter fará o máximo para ter o Vitão em definitivo aqui no estádio Beira-Rio nas próximas temporadas. Para fechar, eu quero falar sobre centroavantes. O Inter acabou de renovar o contrato do Alexandre Alemão até 2025, mas nem por isso está fora do mercado. Há duas coisas, tá? Entre os centroavantes do Internacional. O Inter trouxe dois na janela, que foi o Brian Romero e o Mikael. O Romero até agora não deu resposta e o Mikael mal jogou. Jogou apenas uma partida que foi contra o Melgar, na eliminação na Copa Sul-Americana. O Inter tem ideia de que precisa trazer mais um jogador top, um jogador para disputar com o alemão e até em alguns momentos jogar junto, como um segundo atacante, como um jogador que se complementam, né? Jogadores que se complementam no esquema tático, e o Inter vai atrás deste nome. Ainda não tem informação de qual será, mas dois aportes o Inter deve fazer nesta janela. Estou falando de um volante e um camisa 5 e o centroavante. Então são peças que o Colorado entende que são necessárias para disputar uma Libertadores da América, uma Copa do Brasil, o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Brasileiro em condições de brigar pelo título, não apenas ser um figurante como o Inter tem sido aí nos últimos anos. Como é que foi a tua aposta ontem em Flamengo e Corinthians, ou Corinthians e Flamengo, 0-0? Eu perdi, né? Achei que ia dar Flamengo ou empate, mas achei que o jogo teria gols. Então coloquei lá mais de 0.5, não aconteceu e eu acabei perdendo a minha aposta. Eu quero saber como é que foi a tua aposta. Tu foi bem? Não tá na KTO ainda? Então te cadastra, velho, usando o cupom COLAR para garantir 20% em free bet no teu primeiro depósito, tá? Tá passando a nossa barrinha mágica aqui, te cadastra lá e aproveita para ganhar o bônus. Beleza? A gente se vê, gente. Aquele abraço, tamo junto. Tchau!